Pai da glória, ó Senhor, conceda no seu Espírito de sabedoria, conceda no seu Espírito de revelação, toda revelação procedente do Senhor é para que nós o conheçamos. Ó Senhor, nenhuma revelação dada por Ti, ó Senhor, nos levará a outro lugar, nenhuma revelação dada pelo Senhor nos levará, Senhor, a um ponto nele, se não conhecer plenamente o Senhor. Ó, queremos prosseguir. Nós já te conhecemos, Senhor, que nós recebemos a Ti. Ó, Senhor, mas nós queremos prosseguir te conhecer. Ó, ter um viver, Senhor, de comunhão. Senhor, aproveitando cada oportunidade que nos é dada, para, Senhor, que o Senhor se revele a nós, para que possamos ver essa revelação. Senhor, nos leva, Senhor, ainda, Senhor, revelações para a minha vida emocional, conjugal, profissional, sentimental.
O homem gosta muito disso. Você sabe de que o homem gosta? Sabe o que o homem natural gosta? De ouvir a seguinte frase: olha, Deus tem algo para te revelar. Aí você já pensa logo nas suas necessidades. Aí nós já pensamos logo na nossa necessidade humana, as nossas necessidades, como eu disse, emocionais, materiais, físicas. O homem já pensa logo nisso. Mas, irmãos, a revelação segundo Deus é para que nós o conheçamos. Paulo falou para que nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Deus, ao se revelar para nós, é para que nós o conheçamos, irmãos, e mais nada. Então, nós precisamos ter essa percepção. Eu já disse aqui, já por várias vezes, e eu repito, nós temos que dar um grande desconto para Jó. Não vamos fazer como seus amigos que vimos semana passada, começando pelo seu primeiro amigo no capítulo 4. Nós vimos semana passada o capítulo 3, Jó amaldiçoando o seu nascimento. Vimos alguns princípios sobre isso. Vimos o capítulo 4 sobre Elifaz. Ali estava um debate muito grande, irmãos. Toda vez que a Bíblia fala em debate, irmãos, o debate é na esfera da mente. Debate é na esfera emocional. O debate, irmãos, é na esfera terrenal. É só nessa esfera que acontecem essas coisas. Nenhuma, na esfera celestial, você jamais vai ouvir falar da palavra debate. Quando se fala em debate, irmãos, é na esfera terrena, da emoção, da razão. E ali estavam Jó e os seus 3 amigos numa situação, talvez inédita na vida de Jó, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas já vimos nas primeiras mensagens que essa integridade, retidão e temor procediam dele mesmo e não de Deus, da sua humanidade, e ele confiava nisso. E já começou a entrar os seus 3 amigos em cena. Jó ouviu todas as coisas calado, todas as coisas quando aconteceram a ele, perdeu os seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. Jó não abriu a sua boca. Mas chegou um momento, como eu falei semana passada, que é como aquela panela de pressão. Se ela não tiver a sua válvula reguladazinha ali, regulada direitinho ali, para quando ela aquecer, a pressão sair, ele estourava. Então Jó falou: agora eu preciso falar, senão eu estouro. E Jó começou falando do seu, não diretamente para Deus, mas Jó começou falando sobre o seu nascimento. Mas vimos semana passada também que Jó não sabia por que Deus permitiu o nascimento dele. E nós vimos por que Deus permitiu o seu nascimento. Por que nós fomos criados. Por que Deus criou o homem. Vimos em Gênesis capítulo 1, para o expressar. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos segundo a nossa imagem. Primeiro item, imagem e semelhança. Imagem é interno, é o interior. Semelhança é o exterior. Então Deus falou: olha, eu vou criar o homem para que o homem se pareça com nós, tanto exterior como interiormente. Depois tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e por aí adiante. Então o homem não foi criado, o sentimento de Deus ao criar o homem não foi para que o homem fizesse alguma coisa para ele, foi para que o homem o expressasse. Nós, originalmente falando, na criação, voltando lá no início, nós não fomos criados, irmãos, para fazer nada para Deus. Nós fomos criados para expressar Deus. Nós vimos no capítulo 4 sobre a alma bastante aguçada de Elifaz. Elifaz também não era fácil. Sabemos ali que havia um debate na esfera da mente, da consciência, mas não consciência segundo a minha e a sua. Consciência segundo a minha e a sua, irmãos, é a consciência segundo Deus, porque Deus está em nós. E o Espírito foi nos dado, e o Espírito sendo nos dado, nós podemos discernir segundo Deus, e não a nós. Mas naquela época o Espírito ainda não havia sido dado. Então o homem, ele discernia certo e errado. Pronto. Se você fez certo, você é abençoado.
Se você pisou na bola, se você pecou, se você fez alguma coisa errada, você é amaldiçoado. Deus não vai amaldiçoar quem anda certo. Da mesma coisa, da mesma forma que Deus não vai deixar impune quem peca. Era essa a percepção do homem naquela época. Então havia um debate ali, primeiro debate Jó e ele faz. Jó defendendo a si, a sua integridade e acusando Deus. Ele faz defendendo Deus e acusando Jó de um pecado. Irmãos, que debate. Que coisa complicada. Que coisa difícil isso aí. Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o capítulo 6. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o capítulo 6 de Jó. Vamos ler alguns versículos aqui, não vamos adiantar muito por causa do tempo, eu vou procurar ser breve. Senhor Jesus. Aqui, Jó estava saindo, havia exortado Jó, foi o primeiro amigo de Jó a debater com ele. Mas antes de nós lermos o capítulo, algum versículo do capítulo, eu queria tocar em algo precioso para vocês, irmãos. Se você voltar no capítulo 2... e ler Jó 2, e ler o versículo 11, tem algo muito importante aqui. Jó 2, 11, fala o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Pronto, 3 amigos, depois vai chegar um outro. Ele faz... o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita. E combinaram qual que foi? Eles combinaram o quê? Ir condoer-se dele e consolá-lo. Essa era a percepção. Mas foi isso que ocorreu. Capítulo 4 você já vê o ocorrido. Ele já começa descendo a lenha de Jó. Jó, Deus não vai poupar um pecador, Jó. É a mesma coisa se você estiver num pecado, eu chegar para você e falar, não que nós não devemos ser repreendidos, isso não oculta, ou isso não tira de cena a repreensão, segundo Deus. Mas uma coisa é você, por exemplo, estar em pecado e falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou seu amigo, viu? Sou seu irmão. Fala, você está em pecado, e tem uma coisa, Deus não vai te poupar, viu? Você vai me querer na sua frente? Não, isso porque eu fui, quando esse de você, eu te fui consolar. Nós não somos assim, humanamente falando. O combinado foi, quando esse é você ter misericórdia, é você ter, em outras palavras, é uma empatia, você se colocar no lugar do outro. E consolá-lo. Mas no capítulo 4, nós vamos voltar, porque nós já vimos semana passada, não foi isso que ele fez. Irmãos, nós precisamos aprender um princípio muito importante, que está lá em Romanos. Romanos, rapidinho comigo, por favor. Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, 12, por favor. Fala o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. O que poderia de início aqueles 3 amigos estarem fazendo para Jó? Orando por ele. É o primeiro princípio, é você orar. É nós orarmos por aqueles que estão em situações de dificuldade. Na oração perseverante, versículo 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, nós precisamos aprender estes princípios. Alegrai-vos com os que se
alegro. É a mesma coisa. Eu estou ali num momento de dificuldade. Um momento de dificuldade, eu estou chorando. Aí Magnólia já chega louvando a Deus, toda alegre. Irmãos, não é assim. Às vezes o nosso lado bom da alma nos leva a isso. Paulo falando, olha, nós temos que aprender esses princípiozinhos básicos. É a mesma coisa, e eu estar ali alegre no Espírito, eu vim para você. Porque tem as situações, irmãos, que você pode estar naquela esfera maravilhosa, que tem situações que te botam para baixo na hora. Nós temos que aprender o seguinte, irmãos, há um momento de alegria. Eclesiastes nos fala que há momento para tudo. Há momento para rir, para chorar. Então, ou seja, se eu estou alegre, alegre-se comigo. Mas chorai com os que choram. O que é isso? Esse sentimento que Paulo falou aqui. Isso se chama empatia. Nós já vimos em tempos passados, nos resumos, no ruminado do alimento diário, sobre o esplâncton de Cristo. É você tirar do mais profundo do seu sentimento e se colocar no lugar daquela pessoa. Se esses 3 amigos se colocassem no lugar de Jó, irmãos, esses vários capítulos de debate não teriam sido escritos. Então vamos aprender. Porque talvez, irmãos, o maior consolo de uma pessoa que está chorando é você chorar com ela. E consolar, levar uma palavra de consolo, uma palavra para um momento. E nós precisamos orar ao Senhor. Falar, Senhor, eu não sei, mas em cada necessidade me dê o discernimento para trazer uma palavra adequada para tal pessoa. Porque, irmão, você sabe como que nós, humanamente falando, nós agimos? Não, deixa eu ver o que eu vou falar. Não é isso. Nós precisamos buscar diante do Senhor luz, buscar diante do Senhor sabedoria para nos colocar no lugar da pessoa. Esses 3 amigos, eles não foram consolar Jó, eles foram acusar Jó. Eles foram apontar o dedo. Eles foram ali, não que eles estavam totalmente errados em alguns princípios, que eles não estavam, mas de início, irmãos, eles foram apontar o dedo, eles foram acusar, eles foram falar, Jó, olha, você está nessa condição porque algum pecado você cometeu. Não tem coisa pior do que uma pessoa, irmãos, daquela dificuldade. Aí você usa a palavra não, me perdoe. Você usa a letra para matar a pessoa. 2 Coríntios capítulo 3. Não. 2 Coríntios 3, não. O Senhor Jesus me fugiu aqui, me perdoa. Paulo, quando falando que o Espírito vivifica, não que o Espírito vivifica, que a letra, isso mesmo, 2 Coríntios 3, 5, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, é isso mesmo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Os amigos de Jó estavam usando em outras palavras a letra para matá-lo. Deus não tem por inocente aquele que transgride as suas leis, aquele que peca. Então você está, Jó, entre aspas, lascado. Esse é o consolo dos amigos dele. Que sejamos, irmãos, mais sensíveis quando nós formos ajudar uma pessoa que está em dificuldade. Por isso que eu falo que o livro de Jó nós aprendemos tanto na pessoa de Jó, como na pessoa de Elifaz, na pessoa de Bildade. Irmãos, achei de aprendizado aqui. E ainda, você quer ver, ainda continuando aqui, fala, olha, versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que Senhor Jesus, o primeiro amigo de Jó aí, me ajuda? Ele buscou ser sábio, falando com Jó, Jó, eu tive uma visão e você não teve uma visão. Jó, olha, eu estou bem, você está mal, eu estou bem com Deus, você está mal com Deus, eu estou bem na fita, você está mal na fita. Isso é ser orgulhoso. Elifaz era mais almático do que Jó. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida da alma, ela nos leva a medir os irmãos.
Eu falei isso aqui semana passada, que nós corremos o risco de entrar na alma, de entrar nessa esfera da vida da alma, dessa esfera do arrazoamento, pelo simples fato de um irmão passar perto de você e não te cumprimentar. Falei isso aqui ou não falei? Magnólia está na correria danada, ela chega lá na loja de vez em quando, nós temos um pouco de comunhão, ela não é, mas às vezes está uma correria danada. Teve um dia que o irmão chegou perto de mim, irmão de Fábio, falou: irmão, eu estive lá na loja, mas você não me viu. Eu falei: você está brincando? Tive lá, falei: Senhor, irmão, eu não me perdoa. Irmãos, que é uma correria danada. Aí Magnólia vai lá, eu não dou atenção para ela, eu não cumprimento ela. Ou eu vou lá, cumprimento ela, ela não me cumprimenta, eu vou jogar a bola de fogo para mim, viu? Eu cumprimento ela me cumprimenta ou não cumprimento. Ou melhor, eu cumprimento ela, ela não me cumprimenta, ela não me vê e ela não faz caso de mim. Eu vou falar: aquela irmã só me conhece na reunião. Que amor é esse que ela só me cumprimenta na reunião? Quer saber de uma coisa? Não cumprimento você mais não. Eu falei isso aqui, eu vou repetir: aqueles que têm tais atitudes são mais almáticos do que este irmão que este está julgando ser. Se eu acho que ela não me cumprimenta, que ela só anda na sua vida da alma, nos seus problemas, irmãos, eu sou mais almático do que ela. Aquele que mede um outro por andar na vida da alma, por ser almático, irmãos, ele é mais almático ainda. É ou não é? Senhor Jesus. Aí aqui fala: não sede orgulhosos, não é isso? Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tem uma pessoa que foi, irmãos, vai lá comigo rapidinho para João, capítulo 11. João 11. Um exemplo para nós, irmãos, do que é se pôr no lugar do outro, é condoer-se com outros. João 11, 33. João 11, 33. Nosso maior exemplo de humanidade está aqui. João 11, 33. 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus poderia ter chegado alegre, falou: Maria, calma, não esquenta a sua cabeça, que a salvação chegou. Vamos nos alegrar, Maria? Vamos nos regozijar, vamos pular de alegria? Jesus podia ou não falar isso? Poderia, irmãos. Versículo 33. Jesus vindo a chorar. Quem, irmãos? Jesus, o nosso maior modelo de humanidade. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Irmãos, o menor versículo da Bíblia, isso aqui, você sabia? Jesus chorou. Isso é um sinal de humanidade. Isso é um sinal, irmãos, de empatia. Ele olhou todo mundo chorando. Ele falou, ele deve ter, Senhor, muito sábio. Ele falou: por que eu deveria chegar aqui agora com toda a alegria, com toda a euforia, se está todo mundo chorando? Comoveu-se em espírito e chorou. Que exemplo, que irmãos, que exemplo. Então disseram os judeus: olha só que maravilha, vede quanto o amava. Jesus falou alguma coisa? Não. O que eu e você aprendemos aqui? Irmãos, tenhamos um espírito de revelação e sabedoria e discernimento. O que quer dizer isso aqui? Jesus não precisou falar nada para que as pessoas pudessem ver que ele amava Lázaro, porque ele chorou junto, não falou nada. Que exemplo. Depois houve um milagre, sim.
Lázaro foi ressuscitado. Mas no momento em que todos choravam, Jesus não proferiu palavra nenhuma, ele simplesmente chorou. É o que Paulo falou aos romanos: chorai com os que choram. Entendeu agora, irmãos, o que é esse sentimento? Volta para Jó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jó, vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 6. Capítulo 6 de Jó. Jó, ele joga a bola em fogo em Jó, e Jó abre a boca e responde. Irmãos, é só isso. É uma para lá e uma para cá. Você está entendendo? O homem não soube ficar calado. Irmãos, vamos dar um desconto para ele, tá? Eu vou repetir isso aqui, porque humanamente falando, Jó está acima de qualquer um de nós, não. Humanamente, se juntar todos nós, nenhuma só pessoa, Jó está acima de nós. Viu? Então vamos lá, ele não sabia, mas nós vamos ver aqui que ele pediu para saber, e Deus revelou para ele. Ele não sabia do seu problema, da sua necessidade, mas Deus tinha algo para ele. Deus queria que Jó o conhecesse. Mas no versículo, capítulo 6, versículo 1 fala: então Jó respondeu: esse irmãos, é um brado de insatisfação e de você botar tudo para fora que você tem e exteriorizar o que está no seu coração. Ele falou: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas, e os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó, em outras palavras, estava falando: olha, Deus está mandando para mim uma carga que eu não estou aguentando. Nós às vezes fazemos assim. As flechas estão encravadas. Olha, a minha queixa, Jó estava falando, a minha queixa correta é de que eu não fiz nada para que Deus permitisse ou mandasse para mim tantas tribulações. Em outras palavras, Deus não está sendo muito justo comigo. Ele está mandando uma carga, um fardo que eu não estou aguentando. Irmãos, eu vou repetir, e isso vai ficar no meu coração e no seu coração. Nas tribulações, não pergunte por quê. Pergunte para quê. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha o que é uma pessoa no Espírito. 1 Coríntios 10, 13. O que é uma pessoa no Espírito e uma pessoa na sua esfera do arrazoamento, na esfera da árvore do conhecimento do bem e do mal. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esta é a percepção de alguém que conhece Deus. Eu estou livre de tentações, e não me venha com essa de orar a Deus pedindo para que Ele te livre de tentações. Isso não está na Bíblia, isso não é de Deus. Qual que foi a oração do Senhor Jesus, Mateus 6? Não nos deixe cair. Eu vou estar sendo tentado, mas não me deixe cair nelas.
E às vezes nós oramos, Senhor, não me deixe passar por tentação, irmãos. Se Ele não poupou a Cristo de passar por tentações do diabo, vindas do diabo, Ele vai nos poupar. Mas aqui fala de uma pessoa que conhece Deus. Eu não estarei livre das tentações, mas junto com as tentações vem a força, para que eu possa suportar. É isso que Deus queria que Jó visse. Jó, em mim você encontra a força ao passar por isso que você está passando. Eu estou te despojando de tudo que você tem, porque você não me conhece. Você conhece apenas o que você tem. Você não me conhece. Então, para que você possa me conhecer, eu tiro o que você tem, você me conhece e eu te dou de volta. Aí você vai me conhecer primeiro. Esse é o princípio de Deus. Paulo, olha que maravilha. Aqui fala, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Irmãos, ó Senhor Jesus, Senhor, nos provê livramento diante das tentações. É isso que o Senhor Jesus orou, não nos deixe cair. É o livramento de não cair. Romanos, volta um pouquinho aí para trás, Romanos 5, Romanos 5, 3, Romanos 5, 3 fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, eu não estou falando agora para você sair cantando e gritando aí na rua que você está passando por tribulação e você ficar alegre. Isso, irmãos, é a coisa mais difícil do mundo. Mas aqui Paulo falando o seguinte, Romanos 5, 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Para que nós passamos? Nós vimos semana passada, Elifaz falou com Jó, Jó, você é muito bom em encorajar, Jó. Você é muito bom em falar quando a pessoa está passando por dificuldade, você vai lá e fala, você tem que ser forte, você tem que ser firme, você tem que permanecer firme. Viu, Renilda, você está com dificuldade, mas você não pode deixar a peteca cair não, permaneça firme, invocando o nome do Senhor, firme nas reuniões. Eu sou um ótimo encorajador, mas ele falou com Jó, Jó, você aconselhou a muitos, mas chegando a sua vez, em outras palavras, você não está vivendo aquilo que você fala. As tribulações nos prepara para ajudarmos a outros. Ó Senhor Jesus, volta para Jó. Interessante ainda que o Senhor é tão maravilhoso. João 1 fala o seguinte, João 1, deixa eu ver o versículo, João 1, e quando nós estamos passando por tribulações, irmãos, nós desfrutamos mais de Cristo. João 1:16. João 16 fala, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, nós estamos recebendo a plenitude de Cristo. E junto com a plenitude nós recebemos o quê? Graça. Mas é graça, como disse o irmão Dong, é uma gracinha. Não é uma gracinha, irmãos, é graça sobre graça. É uma em cima da outra. Irmãos, é graça atrás de graça. Isso que nos leva a conhecermos o Senhor. Quando eu e você conhecemos quem é Cristo, nós experimentamos essa graça. Nós experimentamos esse alívio em meio às dificuldades, em meio às tribulações. É a paz interior que excede toda situação exterior. É a paz interior que supera toda situação exterior. Ó Senhor, voltemos para Jó. Irmãos, eu não sei se vocês estão sendo ajudados, graças a Deus. Eu tenho ruminado esse livro, é maravilhoso. Eu vou falar para você, eu estou com a minha cabeça quase estourando aqui. Viu? Tenha misericórdia, porque quando você tem um sentimento, irmãos, parece que vem um negócio,
uma carga grande em cima de você. Saída de casa porque eu vou tomar já 2 comprimidos para ver se adianta o negócio, para não chegar lá e tá. Mas por favor, tenha misericórdia, esteja orando. Amém? Aí fala o seguinte, versículo 5 de Jó 6 fala, eu só vou comentar aqui, nós vamos prosseguir para termos tempo. Jó 6, versículo 5 fala, Jó, botando para fora o seu sentimento, aí Jó fala o seguinte, em figuras, ele fala, zuzará o jumento montês a relva? Você sabe o que é isso? O que fala, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Sabe o que Jó está falando? Zuzará o jumento. Zuzará em hebraico é gritar. Gritar. Zurrará, eu estou vendo um Z aqui, viu, irmãos? Me perdoa, eu estava vendo um Z. Zurrará o jumento monter junto a... Ou seja, o jumento quando está numa boa pastagem, tranquilo, ele vai reclamar de alguma coisa. O boi, ou mugirá o boi junto à sua forragem, ele vai reclamar, o boi vai reclamar de alguma coisa quando ele está na sua forragem deitado, só remoendo. Eu estava vendo uma entrevista de uma fazenda, a maior fazenda leiteira do Brasil, está no estado de São Paulo. Não sei quantos 1000 litros de leite por dia. As vacas, irmãos, é algo interessante. Elas ficam num ambiente todo forrado, climatizadores, irmãos, em volta. Não anda para nada, só para ir no coxo, comer e deitar. E aquele estava forrado de vacas deitadas ali. Aí eu lembrei dessa cena que eu vi. Aqui fala na sua forragem, né? Estava deitado. Você não via um mugido. Todas remoendo. E o ventilador só. Ó. Vai ver também a produção delas, né? Irmãos, ela não vai reclamar de um ambiente desse, vai? O que Jó estava falando? Deus. Por acaso, se eu estivesse numa boa situação, eu não estaria reclamando como estou agora. Porque se eu estou reclamando é que eu não estou numa forragem boa. É que eu não estou aqui junto à relva. Ou seja, é justo o meu reclamar. É lícito a minha causa. Comerciar sem sal, versículo 6. Comerciar sem sal o que insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Jó está falando, qual que era a comida de Jó? As palavras dos seus amigos. Poxa vida, ele faz, as suas palavras é totalmente sem sal. Tem pessoas que as palavras é totalmente sem sal. É você comer uma clara de ovo sem sal. Tem gosto de nada. Jó está falando, as palavras que eu estou ouvindo de vocês, totalmente sem sal. Por isso, agora você entende que no alimento diário das semanas passadas, nós fomos alertados disso, ou não? Sejam as vossas palavras temperadas com sal. Porque Jó só estava comendo clara de ovo sem sal, irmão. Não era fácil para ele também? Sentado, o homem soltar um pó. E ao redor dele, 3 amigos, só jogando para cima dele. Quem que aguenta um negócio desse? Jó estava falando, eu estou ouvindo de vocês, o que minha alma aqui fala, olha, que fala, isso agora é agora a minha comida repugnante. Olha, vocês estão pegando pesado comigo, vocês não estão tendo equilíbrio no falar, vocês não estão tendo tempero nas palavras. Nós precisamos, irmãos, ter tempero na nossa palavra, para ajudar aqueles que precisam, ajudar, mas, irmãos, com equilíbrio. Senhor Jesus, quem dera que se cumprisse o meu pedido. Jó falou, eu pedi. Olha o que ele pediu. E que Deus me concedesse o que anelo. Olha o versículo 9. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Jó tinha pedido no capítulo 3 para que o dia do seu nascimento não existisse. Aí ele fala que, olha, que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Jó estava falando, olha, eu acredito que Deus está agradando me esmagar. Irmãos, Deus
só esmagou uma pessoa. Sabe quem que ele esmagou? Isaías nos fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era nosso estava sobre ele. Deus esmagou Cristo na cruz para que eu e você não precisássemos ser esmagados, irmãos. Creia nisso, presta atenção nisso. As coisas que nós passamos não é para a morte. Se eu e você fôssemos julgados pelos nossos pecados, não estaria ninguém aqui nessa noite. Mas ele achou alguém para esmagar no nosso lugar, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aí Jó falou: olha, Deus está querendo me esmagar, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Aqui Jó está falando que soltasse a sua mão. Então Jó ainda ele tinha uma percepção vaga e muito superficial de que ele estava nas mãos de Deus. Isaías tem um versículo aqui, 41, versículo 10, fala o seguinte. Olha que versículo maravilhoso. Para que nós vamos falar que Deus está querendo me esmagar com um versículo desse? Versículo 10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha o versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo. É eu que te tomo pela mão. E te digo: não temas, que eu te ajudo. É Deus que nos sustenta com as suas mãos poderosas. Irmãos, é Deus que nos segura, porque se dependesse de nós segurar, se o segurar procedesse de nós, irmãos, estaríamos todos fora daqui. Porque Deus é aquele que nos cerca de um lado e do outro e nos mantém nesse viver. O viver desse, irmãos, é Deus segurando na sua mão. Uma reunião como essa é Deus segurando na sua mão, falando: não tema, eu estou te ajudando. Tem alguns que querem ver Deus, irmãos, de forma literal. Eu quero ver Deus segurando na minha mão. Você nunca vai ver isso. Como que Deus segura na minha mão? Irmãos, nas experiências, nas circunstâncias, no cuidado diário, é graça sobre graça. É Deus segurando na sua mão. Ó Senhor Jesus. Aí versículo 10 fala de Jó 6. Isso ainda seria a minha consolação. Jó 6:10. E saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque eu não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida? Olha só, se meu fim é certo, Jó, assim, acaso a minha força é a força de pedra? Ou de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Senhor Jesus. Aí você lembra lá de Salmos 112. Salmo 112, 1. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá? 112, não, 121. 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, Senhor Jesus. Aí Jó falou: não, jamais haverá socorro. Irmãos, eu quero que você entenda a experiência de alguém que não conhece Deus. O que é as atitudes dela? Aí fala: foram afastados de mim os meus recursos, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Isso aí nós já vimos, né? Aí versículo 15, Jó já jogando a culpa dos amigos dele. Meus irmãos aleivosamente me trataram. Aleivosamente me trataram, no original, é agir de forma desleal. Os meus irmãos foram desleais comigo. Como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale.
Sabe o que Jó falou? Os meus amigos, os meus irmãos, eles foram como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Um ribeiro, irmãos, ele é maravilhoso. Ele supre as nossas necessidades, mas estamos saindo agora de uma época de fortes chuvas. E um ribeiro, quando ele cresce, aqui falam os ribeiros que transborda. Então, o ribeiro, quando transborda, quando ele baixa o seu nível, o que ele deixa para trás? Estrago. Jó está falando dos meus amigos, é igual um ribeiro. Cresceram em si mesmos, acharam-se justos e eu injusto, e quando as águas baixaram, não ficou, só ficou morte. É isso que Jó está falando dos amigos dele, não é isso? Turvada como o gelo e como a neve que nela se esconde. Aqui fala, versículo 17, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Olha, no tempo que eu mais precisava, olha aqui, torrente que no tempo do calor seca. Você precisa de água quando? No tempo do calor, eu estou aplicando. Mas quando você vai procurar água na torrente, o que acontece? Secou. É Jó com os amigos. Quando eu mais precisava dos camaradas, dos três, eles estão aqui do meu lado. Estão? Fisicamente. Agora estão me ajudando? Em nada. Pronto. Irmãos, por isso que nós precisamos, ao falar, nós precisamos falar Cristo. Quando você falar, quando você for ajudar alguém, leve Cristo, fale Cristo para essa pessoa. Olha, Senhor, eu estou indo agora, quando com um irmão meu que está passando por dificuldade, Senhor, que da minha boca não proceda nenhuma palavra humana, mas que ao falar, eu fale Cristo para a pessoa. Eu expresse, Senhor, o teu sentimento. É isso, porque aí a pessoa está numa sequidão, momento de seca, ela foi na torrente. O que é que a torrente tem? Água. Por isso que o Senhor Jesus falou em João, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas e não águas de morte. Entendeu, Senhor Jesus? Versículo 24. Vamos correr aqui por causa do tempo. Versículo 24. Ensinai-me. Irmãos, voltando aqui, no versículo 20, fala o seguinte: ficam envergonhados por terem confiado, em chegando ali confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Jó falando dos amigos, viu? Vedes os meus males e vos espantais. Acaso, disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Jó está falando, eu não queria nada de vocês. O que eu queria de vocês? Por um lado, agora eu quero que você entenda. Por um lado, Jó queria que recebesse dos amigos, irmãos, sim, um cuidado, um consolo. Mas o lado humano de Jó queria dos seus amigos o quê? Que seus amigos tivessem pena dele. Ô Jó, coitadinho de você. Passando por isso, Jó. Passando por essas tribulações, coitadinho de você, Jó. Irmãos, essa palavra coitadinho, isso é uma palavra do inferno, não é verdade? Coitadinho. Porque eu falei isso aqui semana passada e repito, para quem não estava. Nós usamos as nossas dificuldades para quê? Graças ao Senhor, que no nosso meio, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, sim, tem irmãos que nós conhecemos, que conhecem a causa e oram em favor da causa pedida. Mas às vezes eu preciso de uma oração, irmão, eu não manifesto o que eu estou passando. Eu apenas falo, irmã, ora por mim, por favor. Isso é bom. Não que eu não deva expressar para ela o sentimento. Uma coisa é, irmão, eu estou precisando de oração por isso, por favor, ora por mim. Listo. Mas eu estou falando da experiência de Jó, e também acontece talvez na nossa experiência, que nós usamos o que nós estamos passando, para que as pessoas tenham pena de nós. Você já viu que uma pessoa quando está passando por algumas dificuldades, se ela chegar e começar a focar muito no problema, ela não está na linha da vida. Focar só no problema ali, irmão, eu estou passando por isso. Ah, irmão, você não sabe da minha situação. Irmão, tem outra coisa.
Aí você ora, vamos orar, Jesus, Senhor. Irmão, tem outra coisa que eu estou... Aí chega um momento, a pessoa vai falar, oh, mas você, Senhor Jesus, mas você está sofrendo, né? Nós discernimos, mas uma pessoa lá de fora vai fazer o quê? Qual que é o discernimento dela? Você como um cristão, como um crente, está passando por isso? É porque o seu Deus não é um Deus de confiança. Porque se Ele cuidasse realmente de você, Ele não te deixaria passar por isso. Isso que as pessoas buscam. Um trampolim, as tribulações como um trampolim para que as pessoas tenham pena dela. E às vezes julgam Deus por algo que ela está passando, por não conhecerem o verdadeiro significado. Senhor Jesus, isso é muito sério. Versículo 24: ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Jó estava buscando isso em quem? Nos amigos dele. E os amigos dele iriam falar o que isso aqui? Jó, você está em pecado. Porque os amigos não distinguiam, eles não sabiam do plano de Deus. Os amigos dele, na sua consciência humana, distinguiam certo e errado. É árvore do conhecimento, irmãos. Não tinha árvore da vida ali. Era certo e errado. Aí Jó falou com eles, ensina-me e eu me calarei. Jó falou, se vocês me falarem, me mostrarem que eu estou errado, eu vou calar. Dai-me a entender em que eu tenho errado. Ele estava buscando aonde? Na fonte errada. Porque mais para frente, ele buscou na fonte certa e ele achou onde ele tinha errado. Aí foi revelado para ele qual que era o problema dele. Isso aí mais para frente nós vamos ver. E para terminar, aí fala o seguinte, ó, como são persuasivas as palavras retas, mas que é... Ó, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede, que não minto na vossa cara. Olha só que debate, irmãos. Pensa na situação e no ambiente aqui. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Olha só. Isso aqui é muito sério. Há iniquidade na minha língua? Jó perguntou para os amigos. Irmãos, Deus estava só ouvindo. No momento certo, Deus apareceu para ele. Deus estava só ouvindo e Jó pergunta, há iniquidade na minha língua? É a mesma coisa de eu perguntar para cada um de vocês, eu tenho pecado? 1 João nos fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, 1 João 1,18, que nós não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí Jó falou, na minha iniquidade, a iniquidade da minha língua, não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? O meu encargo era falar do capítulo 7 e 8, mas Jesus é o Senhor. Fica para as próximas reuniões. Amém? Então vamos continuar orando, irmãos. Está sendo, como eu disse, para mim está sendo bastante proveitoso esse ruminar do livro de Jó. Eu tenho aprendido muita coisa. E o que, desfrutando, o Senhor tem, irmãos, mostrado, não é isso? O sentimento nós estamos passando para os irmãos. Tá? Lembrando que nós não estamos aqui inventando roda, trazendo palavra nova, não, irmãos, nós não queremos holofote. Palavras essas que já estão dentro do encargo do alimento diário, a respeito da economia de Deus. Nós vamos ver princípios sobre isso. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém? Quem for compartilhar, vamos, irmãos, por favor, tocar no ponto, para que os demais irmãos possam compartilhar também, ser sucintos, tocar no encargo. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Jesus é o Senhor.